Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje com os headphones One Audio Focus A10, e ela quase que não focava, da One Audio, que é uma marca que, se tu não conheces, eles são mais ou menos conhecidos por terem equipamentos que têm preços razoáveis e uma qualidade acima daquilo que é o normal para o preço. E eu diria que estes headphones que estão aqui, se colocares uma marca conhecida e o carimbo, vais pagar pelo menos 2 vezes mais o preço que eles custam. Portanto, poderá ser interessante para aqueles que andam à procura de um headset sem ter que pagar os olhos da cara e que tenham uma série de situações como conforto, cancelamento de ruído ativo, etc, etc. Se tu por acaso andas à procura de uma situação semelhante, mas para a tua impressora tinteiros ou tonas, então forprint.pt vais encontrar consumíveis a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e, claro, como sempre, suporta Forprint, que entrega entre 24 a 48 horas em tua casa e não há chatices nenhumas. E se ainda não experimentaste, experimenta, porque depois já não vais querer outra coisa. Aqui, depende do nosso gosto, depende se a gente quer mais algumas coisinhas, porque eles têm aqui uma coisa ou outra que nós já vimos noutros headphones assim um bocadinho mais acima, mas no geral vais ver que são muito top. Para já, vem nesta malinha de transporte, muito simpática, semi-rígida, protege aqui de algumas eventuais quedas, etc, etc. Tens também um cabo USB tipo C para tipo A, para carregarmos, tens um cabo de 3.5 mm e este manualzinho que a gente vai utilizar eventualmente no primeiro dia, depois a seguir já ninguém quer saber disto. O cabo de 3.5 mm, se tu estás-te a perguntar se é importante ou não, eu diria que não, mas em caso de urgência, porque se a bateria acabar e não teres um powerbank ou outra coisa qualquer, podes utilizar o cabo sem mesmo teres bateria aqui, ligação direta e consegues ouvir música na mesma. Falando de bateria, eles referem a cerca de 50 horas, utilizando o volume a 50%, etc, etc, aquelas percentagens todas. Eu diria que tu vais conseguir espremer o máximo de 20 a 30 horas numa utilização normal. Mais intensiva para o lado das 20, menos intensiva, se calhar consegues te aproximar ali das 30. Bateria 800 mAh e carregamento não é carregamento rápido, demora 2 horas a carregar até aos 100%. A nível de headphones em si, tem aqui uma situação que é das primeiras que tu notas, em quando coloque, ele está ao contrário, quando eu coloco na cabeça, é confortável. Aliás, alguns headphones não têm isto em atenção, algumas marcas, que é esta espuma aqui em cima, pele e espuma, e depois o diâmetro dos earpads fazem com que a experiência seja muito boa ou muito má. Neste caso, muito boa. Eu tenho uma orelha que não é assim uma orelha grande, mas também não é uma orelha minúscula, e ele consegue não tocar na orelha. Portanto, dá-me aqui um conforto espetacular. Eu sinto que posso usar isto durante horas sem problema nenhum. A nível de construção, também quando tocas, tem aqui pormenorzinhos muito fixe. Esta parte aqui de cinzento quase lilás, digamos assim, é metal, por exemplo, dá-lhe aqui um toque mais premium. Esta parte de fora também lhe dá assim um toque muito giro. Depois, os ajustes. São ajustes que eu diria aqueles ajustes clássicos. Nós já vimos aqui alguns muito loucos. Estes são aqueles ajustes clássicos em que tu podes rodar aqui e são nada do outro mundo, não são nenhuma novidade, mas são aceitáveis. Portanto, no geral, eles estão bem construídos. O design acho que está a giro, principalmente com estes toquezinhos aqui e ali. Depois, na parte de baixo, temos aqui a entrada USB tipo C para carregarmos, temos o botão do cancelamento de ruído ativo e tens também aqui, do outro lado, uma entrada de 3.5 mm, volume e tens um botão multifunções que dá para uma série de situações. Portanto, no geral, os headphones estão bem conseguidos. Tem aqui uma situação que é interessante, que é podermos ligar a 2 dispositivos em simultâneo e não temos que fazer depois ajustes manuais para ligar a um ou para ligar a outro. Eu experimentei ligar o meu Mac e experimentei ligar o meu iPhone e aquilo que acontece é que se eu me afastar, por exemplo, com o iPhone, ele liga-se ao iPhone e esquece o Mac. Não esquece, a ligação fica guardada, mas deixa de se ouvir o som do portátil. E, ao contrário também, se eu estiver no telefone, entretanto desligo o telefone ou vou com o portátil não sei para onde, ele esquece o telefone e vai para o portátil. Portanto, tem aqui esta situação que eu não preciso de andar a esquecer de um, ligar ao outro, não sei o quê, não. Aquele que estiver mais perto é aquilo que ele se liga. No entanto, existe aqui uma situação que a tecnologia também não consegue ainda descobrir que é qual é que eu quero utilizar. Se eu tiver o telefone e o portátil ao pé um do outro, aquele que ele está ligado, ele mantém-se. Portanto, eu se estiver ligado ao telefone e querer ligar ao portátil, vou ter que desativar o Bluetooth
ele liga-se ali, depois já ativa o Bluetooth e ele já não vai para o portátil, a não ser que eu desligo o Bluetooth do portátil. Depois, tanto no portátil como no telefone, a gente consegue controlar todas as situações, que neste caso é por tecla. Nós já vimos aqui alguns modelos que são touch, este não. Temos ali os botões cá em baixo que dá para avançar e retroceder as músicas, dá para fazer o play ou o pause, dá para ajustar o volume através aqui destes dois botões. Podemos chamar o assistente como a Siri, no meu caso, ou então o Google Assistant, se for o teu caso. Podemos atender chamadas, desligar chamadas. Portanto, tem aqui uma série de situações que a gente consegue fazer. E, eventualmente, há mais uma ou outra que eu nem sequer utilizo. Cancelamento de ruído ativo também está muito bom. Eu testei e estes ruídos que tu possivelmente até nem consegues ouvir aí, eu diria que ele consegue eliminar praticamente todos esses ruídos. É claro, se eu estiver a ouvir música, então não consigo ouvir nada, mas eu normalmente faço esse teste sem música, que é para tentar perceber o que é que passa e o que é que não passa. Modo de transparência, que é um modo que poderá fazer sentido se tu estiveres numa zona em que não queiras que cancele o ruído, mas queres exatamente o contrário. Queres ouvir a voz da pessoa que está ali, um colega de trabalho, queres ouvir algum ruído do escritório, estás a ouvir música e tens a transparência que faz com que aumente esses sons que estão ao teu redor, dando um foco mais importante à voz. Portanto, está aqui presente. E esses são os dois principais que eu utilizo em qualquer headset. Existe um outro, que é aquele um bocadinho mais chato e aborrecido, que eu não uso e acho que não faz sentido, que é o normal. Porque se eu quisesse normal, então adquiria uns headphones sem cancelamento de ruído, sem transparência, e isso ia muito mais barato, diria para aí metade do preço. Portanto, esse acho que não faz sentido explicar, não faz sentido depois da gente se habituar a ter cancelamento de ruído ativo, utilizar o normal não faz mesmo sentido nenhum. Depois, a nível de som, que é uma coisa que é difícil passar aí para esse lado, mas aquilo que eu sinto é que eu consigo identificar os graves, agudos e médios, coisa que naqueles sistemas um bocadinho mais baratos às vezes não se consegue, mistura tudo e tu ficas com aquela sensação, ok, consigo ouvir música, mas é assim uma música um bocado esquisita. Se estiveres a ouvir uma cena que tenha graves, agudos, médios nessa música, tu aqui consegues senti-los em várias frequências diferentes e consegues ter uma sensação diferente, que é aquilo que a gente encontra em headphones mais caros, em gamas mais caras. Daí eu ter dito no início do vídeo que isto que está aqui, com uma marca mais conhecida, vais pagar pelo menos 2 vezes aquilo que ele custa. E com isto, vamos encerrar. Eu acho que são interessantes para aqueles que andam à procura de uma coisa já para cima, mas que não querem pagar tanto como aquilo que nós temos visto em alguns headphones muito bons que têm passado por aqui, mas que são, para algumas carteiras, muito caros e que a pessoa nem consegue se aproximar lá. Aqui temos uma marca que é menos conhecida, com uma coisa com muita qualidade, que não tem todas as novidades que nós já vimos aqui em alguns headsets, como a parte do ajuste, é muito clássica ainda, é das primeiras que existiu para este tipo de sistema, mas, no geral, está um equipamento muito bom e é um preço que eu acho que vale a pena para aquilo que ele oferece. Especialmente conforto, som e depois algumas características como aquela de podermos ligar a 2 dispositivos em simultâneo. Dito isto, vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, nem que seja para conheceres os novos One Audio Focus A10 com cancelamento de ruído ativo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.